Olá a todos. Qual é, afinal, o verdadeiro caminho para 1 milhão? Bem, esqueçam lá os segredos e as fórmulas mágicas. O que vamos ver hoje é um sistema simples, baseado em apenas 4 perguntas, que qualquer pessoa pode mesmo usar para construir riqueza. Vamos a isso? Então, vamos lá à grande questão. Como é que alguém se torna milionário? Se a primeira coisa que vem à cabeça é uma herança gigante ou, sei lá, um golpe de sorte, bem, preparem-se, porque os dados mostram uma realidade completamente diferente e, honestamente, bastante surpreendente. E olhem só para estes números. De acordo com um grande estudo sobre milionários, uns impressionantes 79% não herdaram absolutamente nada, zero, nada. Construíram a sua riqueza do zero a pulso. Isto logo à partida manda por água abaixo aquele mito de que é preciso nascer em berço de ouro para se ter sucesso. Ok, está bem. Se não é herança, então deve ser um salário daqueles mesmo altos, não é? O segredo deve ser esse. Pois, mas olhem para isto. Apenas 31% dos milionários ganharam, de forma consistente, mais de 100 mil por ano. O que quer dizer que a esmagadora maioria, quase 70%, chegou lá com rendimentos perfeitamente normais. Então, se não é herança nem um salário fora de série, qual é afinal a chave? A chave está nos fundamentos. Na verdade, nas nossas finanças pessoais, só existem 2 alavancas que podemos mesmo controlar. E dominá-las, bom, esse é o primeiro passo e talvez o mais crucial de todos. E aqui está a grande diferença e é fundamental perceber isto. Claro que se pode e deve cortar nas despesas, mas há sempre um limite, certo? Não dá para cortar mais do que aquilo que se gasta. Agora, o nosso rendimento, teoricamente, não tem teto. O potencial de crescimento é infinito e é por isso que, apesar de ser super importante controlar os gastos, a estratégia mais poderosa a longo prazo é, sem dúvida, focarmos-nos em aumentar o que entra. E, independentemente de quanto se ganha, a regra do ouro é sempre esta: criar um fluxo de caixa positivo. Ditos de outra forma, garantir que entra mais dinheiro do que o que sai. Parece a coisa mais óbvia do mundo, certo? Mas o incrível é que há estudos que mostram que mais de metade das pessoas com salários altos vive de ordenado em ordenado. A lição não podia ser mais clara. Não interessa tanto o que se ganha, mas sim o que se consegue guardar. E se há mesmo um ingrediente secreto nisto tudo, o ingrediente é este: tempo. Olhem bem para a diferença brutal. Alguém que começa aos 18 anos a pôr de lado apenas 250 euros por mês pode acabar com mais dinheiro do que alguém que começa aos 50 a investir 3.000 euros por mês. Isto, meus amigos, é o poder do juro composto. É uma autêntica força da natureza financeira que permeia, e muito, quem começa cedo. Ok, já percebemos, criar um fluxo de caixa positivo é a base de tudo. Mas a questão é, como é que se faz isso de forma consistente, todos os meses? Bom, isso leva-nos direitinhos à nossa segunda pergunta fundamental. E a pergunta é esta: há uma divisão estratégica do rendimento? Porque ter um fluxo de caixa positivo não acontece por acaso. É o resultado de ter um plano. E, acreditem ou não, quase metade das pessoas com bons salários chegam ao fim do mês a zeros, simplesmente porque não têm uma estratégia para o seu dinheiro. Uma das estruturas mais simples e eficazes que existem é a famosa regra 50-30-20. Pensem nisto como uma forma de dar ordens ao dinheiro, em vez de no fim do mês ficarmos a pensar para onde é que ele foi. É simples, 50% para as necessidades, 30% para os desejos e, o mais importante de tudo, 20% para investir no futuro. Mas vamos lá definir isto bem. Necessidades é aquilo que é essencial para viver. A casa, a comida, os transportes. Desejos é o nosso estilo de vida. Jantares fora, entretenimento, subscrições. E a parte mais importante, investimento. Atenção, isto não é guardar dinheiro para o próximo telemóvel. É usar o dinheiro para comprar ativos, ou seja, coisas que com o tempo ou ganham valor ou geram mais dinheiro. Muito bem, a regra 50-30-20 funciona e pode de facto levar a 1 milhão. Só que pode ser um caminho um bocado longo e se quiséssemos acelerar as coisas, bem, para isso temos de adicionar um novo elemento a esta equação. E é aqui que entra a nossa terceira pergunta. Existe alguma fonte de rendimento extra? A metáfora de Mark Tilbury é simplesmente perfeita. É como deitar gasolina na fogueira. Quando o orçamento principal já está todo direitinho e controlado, cada euro que entra a mais pode ir direitinho para o investimento. E isto, claro, acelera o processo de uma forma brutal. Parem um segundo e olhem bem para este número. Um rendimento extra de apenas 1.000 euros por mês, se o for investido de forma consistente, pode transformar-se nisto. Mais de 1 milhão de euros. 1 milhão, que veio apenas daquele dinheiro extra. É a prova matemática do poder incrível que uma atividade paralela pode ter. Portanto, vamos recapitular. Já sabemos que é preciso criar um excedente e que podemos acelerar tudo com um rendimento extra.
Mas falta um último passo, porque nada disto adianta se o dinheiro ficar parado numa conta à ordem. E isto leva-nos à pergunta final, que é talvez a mais importante de todas. E a reação imediata, claro, é esta. 7 a 10%. Onde é que isso existe? Que conta poupança é que está isso? E a resposta é... nenhuma. É a mais pura das verdades. Guardar o dinheiro no banco, hoje em dia, não chega. É preciso pôr o dinheiro a trabalhar a sério. Para muitos investidores experientes, a resposta está no mercado de ações. Mais especificamente, em algo como um fundo de índice que segue o S&P 500. A forma mais simples de pensar nisto é que, em vez de comprar uma ação, está-se a comprar uma pequena fatia das 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Tudo de uma só vez. E por que é que isto é uma opção tão popular? Bem, vamos aos factos. Historicamente, o retorno médio anual anda à volta dos 10%. E o dado mais impressionante de todos é este. Em toda a história, ninguém que tenha mantido o seu investimento por um período de 20 anos perdeu dinheiro. A chave, como sempre, é consistência e tempo no mercado. Este gráfico é um murro no estômago, mas é a realidade. Mostra porque é que ter dívidas com juros altos, como as de cartão de créditos, é tão destrutivo para a nossa saúde financeira. Os juros que se pagam, na ordem dos 27%, anulam por completo qualquer ganho que se possa ter a investir. É por isso que se ouve tantas vezes que pagar uma dívida de juros altos é o melhor e mais garantido investimento que se possa fazer. E pronto, o ciclo fecha-se. Como vimos, o caminho para a riqueza não é um segredo, é um sistema. E é um sistema que se baseia nestas 4 perguntas. Estamos a criar um fluxo de caixa positivo? Estamos a dividir o rendimento de forma estratégica? Estamos a criar rendimento extra? E, finalmente, estamos a pôr o dinheiro a trabalhar para nós? No fundo, o sistema é incrivelmente simples. A informação está toda aqui, à vista. Mas atenção, simples não significa que seja fácil. Exige disciplina, consistência e, acima de tudo, exige ação. Por isso, a verdadeira questão que fica no ar não é o quê ou como, mas sim quando. Porque, no fim de contas, a decisão de dar o primeiro passo é a única coisa que realmente importa.